Um país que começou a simpatizar com o livre mercado sucumbiu no caos criado pelo pensamento marxista. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O continente africano, cuja história costuma ser associada à pobreza extrema, tem sido pouco comentado atualmente. Contudo, engana-se quem pensa que todos os países africanos estejam em situação problemática grave. Atualmente, a África do Sul é o maior caso de sucesso no continente, fazendo parte do BRICS, um agrupamento de países que inclui também Brasil, Rússia, Índia e China. Na África, há outros países promissores, como Ruanda e Botsuana, cujos governos vêm simpatizando aos poucos com a ideia do livre mercado. Mas esse é um tema para uma outra hora. Você sabia que entre as décadas de 60 e 70, houve na África um país cuja renda per capita era 60% maior que a média mundial? Parece insanidade dizer isso, não é? Afinal de contas, o que poderia dar errado num lugar onde a indústria cresceu exponencialmente em menos de 20 anos? Pois bem, era a Rodésia, um país que teve um breve período de glória, mas que deu lugar ao Zimbábue, porque abraçou ideias marxistas e passou a sofrer com uma das maiores inflações já registradas. Como a história de lá é pouco contada, vamos falar aqui do seu sucesso, suas controvérsias e do seu declínio sob uma perspectiva libertária. Primeiro, para entender as nuances da Rodésia, precisamos entender o seu passado. No século XIX, a partilha da África foi responsável por dividir as colônias africanas entre as grandes potências europeias. Em se tratando de colonização, é claro que os portugueses tinham interesse na área, buscando adquirir a faixa de terra que conectava Angola a Moçambique. Entretanto, havia um empecilho que acabou tornando esse plano inviável: a Inglaterra. Portugal e Inglaterra, aliados históricos desde 1373, passaram por um momento de tensão próximo à partilha. O desejo dos ingleses era simples: construir uma ferrovia que ligaria Cairo, no Egito, até a cidade do Cabo, na África do Sul. Para realizar esse projeto, era necessária a integração dos territórios relativos às regiões que formam hoje Zâmbia, Zimbábue, Malawi e Botsuana. Sem ter como contestar as reivindicações inglesas, os portugueses acabaram deixando para lá. E aí, nesse cenário, apareceu a figura que serviu de inspiração para o nome Rodésia, Cecil Rhodes. Ele foi o fundador da British South Africa Company, a companhia que foi a grande exploradora de minérios da colônia inglesa, sendo responsável pela Rodésia do Norte, atual Zâmbia, e a Rodésia do Sul, atual Zimbábue. Esse esquema de colonização era algo diferente de todo o resto, pois a companhia administrou a região sem interferência do governo inglês. Como tudo tem um custo ou uma contrapartida, chegar ao equilíbrio entre benefícios da atividade extrativista e a exploração não é simples. Por serem os primeiros habitantes da região, a população nativa teria, segundo a ética libertária, o direito de propriedade original. Isso, por si só, já é o suficiente para contrapor o colonialismo europeu. Mas, e se a população, sabendo dos possíveis benefícios decorrentes dessa prática, concordasse ou tenha então concordado com isso? Pois bem, foi isso que rolou no acordo entre Cecil Rhodes e Lombadula, o rei dos Ndebele, o povo que habitava a região. É óbvio que um rei não pode falar por cada um dos habitantes, mas o acordo sinaliza que, pelo menos, havia um interesse mútuo nas operações ali. Aqui cabem algumas questões importantes. Quem decide o que pode e o que não pode ser explorado? Quem diz quais são os termos justos para que um recurso local seja explorado? Em muitas colônias europeias, esse processo transcorreu com o uso da violência contra os nativos, principalmente no Congo, onde o rei Leopoldo II da Bélgica cometeu verdadeiros crimes contra os congoleses. Mas também é bem claro que os europeus conseguiram grandes avanços que beneficiaram a população local, direta e indiretamente ao longo dos anos. Lembre-se da situação de algumas tribos indígenas brasileiras que, ao perceber que poderiam ter algum ganho por meio do território, foram condescendentes com companhias mineradoras, desde que, obviamente, recebessem uma compensação que julgassem justa. Voltando à Rodésia, essa dinâmica durou até 1923, quando a população decidiu, através de um referendo, pela anexação ao Reino Unido, escolhendo não ser mais administrada pela British South Africa Company. Mas, mesmo sendo uma colônia inglesa, os termos da
anexação garantiram autonomia à Rodésia do Sul, algo que ia na contramão dos demais territórios africanos dominados por europeus. A história da Rodésia toma forma mais definida quando, na década de 60, o Partido Trabalhista Inglês assume o comando no Reino Unido. Com isso, inspirados pelo princípio de autodeterminação, os ingleses concederam independência a diversas colônias africanas. A Rodésia do Norte, por exemplo, tornou-se independente em 1964, o que tornou conveniente a mudança de nome da Rodésia do Sul para Rodésia. Nessa época surgiu o personagem mais importante da Rodésia, Ian Smith. Eleito primeiro-ministro em 1964, Smith buscou negociar a independência do país com os membros do Partido Trabalhista Inglês. No entanto, a negociação não surtiu o efeito que desejou, pois Ian não queria que os negros, que eram maioria, pudessem votar. A justificativa dele era que, antes de terem direito ao voto, deveriam ser educados para votar de forma consciente. Isso levaria um certo tempo até que uma geração toda fosse instruída até o nível de formação que ele considerava adequado. A democracia é um dos assuntos apontados de forma mais incisiva no libertarianismo. Como Hans Hermann Hoppe demonstrou no livro Democracia, o Deus que Falhou, ela não é, como muitos imaginam, um mar de rosas e sinônimo de progresso ou de liberdade para a humanidade. Pelo contrário, ela consegue ser tão ruim quanto muitos outros regimes abandonados, como a monarquia e a aristocracia, sistemas não endossados pelos libertários. Como a democracia nada mais é que uma ditadura da maioria votante, em que os piores sempre chegaram e chegarão ao poder, o ideal não seria que a população negra de então fosse impedida de votar, mas sim que ninguém precisasse se submeter a autoridade alguma. É fato que uma maioria votante, como toda maioria, tem perfil intelectual menor para discernir bem e acaba sendo seduzida por uma retórica que trata de algo idealizado, imaginário e não da realidade. Isso acontece até hoje, e é justamente por isso que a democracia é perigosa. Como após a eleição de poucos candidatos, eles podem compor o corpo de comando como querem, a democracia acaba por induzir milhões de indivíduos a se submeter a quem não escolheram. A liberdade individual significa poder escolher por si ou por consenso. Mesmo que as escolhas sejam as piores possíveis, jamais se pode justificar que pessoas que escolhem mal sejam obrigadas a aceitar escolhas de terceiros. A motivação de Ian Smith não convenceu os ingleses, que optaram então por não conceder a independência se não fosse nos termos deles. Essa foi a gota d'água para que, em 11 de novembro de 1965, a Declaração Unilateral de Independência fosse apresentada. Com isso, a Rodésia passou a ser uma entidade totalmente separada do Reino Unido. Não precisa ser um entendedor de política internacional para deduzir que os ingleses não gostaram disso. Eles consideraram a Declaração de Independência uma traição. Por isso, o Reino Unido decidiu apelar a uma entidade mundial conhecida até hoje, a ONU. Aí, as acusações de racismo e de ilegitimidade do novo país fizeram com que a entidade, influenciada pelo Reino Unido, impusesse duras sanções à Rodésia. Sob a ótica libertária, as pessoas devem ser livres para ter relações comerciais com quem quiserem, independente do que o Estado diga. As sanções de um país a outro visam enfraquecer um Estado-nação, mas, no final das contas, isso prejudica a vida de pessoas pacíficas que não participam das disputas diplomáticas. A briga entre governantes sempre gera consequências ruins para os governados. Nenhuma instituição pode te impedir de negociar com um certo grupo de indivíduos, pois isso vai contra os princípios da liberdade individual. Como o mundo está impedido de funcionar segundo a ética libertária, as sanções ocorreram, mas surtiram pouco efeito. A Suíça, a então Alemanha Ocidental e os grandes parceiros comerciais da Rodésia não faziam parte da ONU e ignoraram completamente a ordem de sanção. A África do Sul também ignorou, pois as relações com a entidade supranacional já estavam deterioradas devido ao apartheid. Esse era um país estratégico, visto que o acesso ao mar possibilitava o escoamento da exportação da Rodésia. Outros países que mantiveram relações comerciais com a Rodésia foram Irã, Japão, Portugal, principalmente pelas colônias de
Angola e Moçambique, Israel e Estados Unidos. Os últimos conseguiram aprovar uma legislação para permitir o comércio internacional de cromo e níquel. Mesmo assim, o apoio internacional foi fraco, fazendo com que o país ficasse isolado do restante do mundo. Com efeito, Smith percebeu que a indústria da Rodésia deveria crescer a ponto de ter setores autossuficientes. Já antes, com a economia dependente do setor primário, os rodesianos conseguiram criar um forte setor têxtil, siderúrgico e de manufatura. Esse crescimento foi responsável pelo grande aumento da renda per capita dos rodesianos. O padrão de vida de um rodesiano era muito superior a de qualquer outro africano na época. Mas a situação mudou. O declínio da Rodésia começou quando os países africanos não queriam mais que o governo fosse composto majoritariamente por brancos. Por conta disso, surgiram diversos movimentos de guerrilha, culminando em um conflito conhecido como a Guerra Civil da Rodésia, ou Bush War em inglês. Logo depois, em 1975, Portugal concedeu independência às colônias de Moçambique e Angola, e, como Moçambique era governado por um partido comunista, os direitos de acesso da Rodésia ao mar foram revogados, e os guerrilheiros que lutavam contra o governo rodesiano foram protegidos. O modus operandi dessas guerrilhas era brutal. A maioria dos ataques era a fazendeiros brancos. Os guerrilheiros eram verdadeiros grupos terroristas financiados e influenciados pelos comunistas e amedrontavam a população civil. Um exemplo desse modus operandi foi quando, em 1966, duas unidades terroristas treinadas na China receberam ordens para sabotar instalações e matar pessoas brancas indiscriminadamente. As tropas da Rodésia conseguiram interceptar o ataque, surpreendendo os guerrilheiros que estavam descansando no acampamento. Esse evento é considerado o primeiro combate da Guerra Civil da Rodésia. Esse conflito foi extremamente sangrento e gerou uma situação muito delicada, cuja relevância ainda é ignorada pela maioria dos historiadores. Para quem lê em inglês e quiser saber mais sobre essa guerra, o livro Silos Scouts, do queniano Peter Baxter, é interessante principalmente porque os soldados da Rodésia eram altamente capacitados e considerados uma referência no combate a guerrilhas. Continuando no declínio rodesiano, o país sofreu o golpe final quando perdeu o apoio da África do Sul, ficando completamente sem acesso ao mar. Essa situação de isolamento, somada ao apoio de países comunistas, sobretudo Cuba, ex-União Soviética e China aos guerrilheiros, fez com que, em 1979, Smith negociasse com os opositores o estabelecimento dos direitos ao voto para a população negra. A negociação não foi bem vista aos olhos dos outros países. Por isso, o panorama se manteve estático. Sem conseguir comprar ou vender produtos e com a população branca fugindo para países de língua inglesa, que era a maior apoiadora e parte fundamental da estabilidade econômica do regime, o governo da Rodésia se viu obrigado a assinar um acordo com os guerrilheiros e passar o controle temporário do país para o Reino Unido, mudando seu nome para Zimbábue. Nascida, criada e morta em meio ao caos, a Rodésia destoou do restante do continente africano ao aplicar medidas favoráveis ao livre mercado. A África hoje sofre com sérios problemas econômicos, cuja raiz está no autoritarismo extremo de governos influenciados por ideias de cunho marxista. Ao conhecer a história da Rodésia, muitos podem imaginar que o seu fim foi algo positivo, já que um governo de maioria negra e eleito pelo povo iria proporcionar maior igualdade entre os cidadãos. A democracia é apenas uma ilusão e o Zimbábue é a prova viva disso. Após o fim da Rodésia, Robert Mugabe, um guerrilheiro assumidamente marxista-leninista, assumiu o controle do país, sendo seu ditador por mais de 30 anos. Essa descrição é a receita do desastre para qualquer país, certo? Bom, liderando o Zimbábue, Mugabe foi responsável pela evolução de um dos maiores absurdos econômicos já feitos por um chefe de Estado. Foi disso que surgiu a nota de 1 trilhão da moeda do Zimbábue. Mas isso é tema para um outro vídeo. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Paulo Almeida, revisado por Stanley Calderelli e narrado por Baby Oda. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!